Bem-vindos ao Vox Talk, seu bate-papo de negócios e tecnologia. Estou aqui hoje com o César Rossi, diretor de TI da Voxel. Eu sou Márcio Rodrigues, arquiteto de soluções, e você está no Vox Talk. Bom, galera, esse aqui é o nosso Vox Talk aí, que a gente vem com o nosso quadro aí, conhecido como Vox News, né, onde a gente traz aí as 10 principais notícias sobre tecnologia, né, que aconteceram aí no mês anterior, né? Hoje a gente vai estar falando aí tudo que aconteceu aí no mês de outubro, então vamos estar falando aí para vocês dos 10 principais pontos aí, tópicos que bombaram aí na internet, né, de notícias aí sobre o mundo de tecnologia. E aí, César, tudo bem? Beleza, Márcio, beleza? Pessoal que tá assistindo a gente, cara, toda vez que a gente faz um Vox News é complicado demais, porque a gente gosta das notícias. Então, quando a gente começa aqui a bater um papo sobre ele, a gente vai e foge, perde noção de tempo, né? Tão legal que é o Vox News. E aí, galera, só para vocês saberem, né? Às vezes a gente acaba demorando um pouquinho aí com o Vox News, né? Porque realmente a gente procura trazer aqui para vocês as notícias mais relevantes aí, né? E a gente, né, definiu aqui uma regra aqui com vocês de todo mês a gente está trazendo notícias aí do mundo da tecnologia, e hoje não vai ser diferente. A gente vai falar aí dos tópicos aí principais aí do mês de outubro, né? E eu queria começar aqui falando um pouquinho, né, que a China finalmente aí inaugurou, né, o data center submarino dela, uma obra aí absurda, né? Era uma coisa que todo mundo estava considerando que de uma dificuldade extrema, né, algum país conseguir criar um data center embaixo do mar, né, César? E realmente eu acho que se a gente pensar com relação à sustentabilidade, né, pegada de carbono e tudo que o pessoal tem discutido aí, né, nos últimos tempos com relação à sustentabilidade, eu acho que esse é um caminho interessante, né? Faz todo sentido, né, você procurar esse tipo de alternativa, né? Acho que a gente até falou aqui num Vox News aí sobre o pessoal lá dos países nórdicos, né, colocando os data centers também lá em região de geleiras, né, tudo mais, para você aproveitar o que a natureza te traz, né? Hoje, com a necessidade de alta escala, né, de processamento, principalmente em GPU, a quantidade de calor que você gera é monstruosa. Sim. Então talvez você chega a gastar, não sei se mais, mas uma grande porcentagem do seu consumo de energia é para resfriamento. Né? Sim. E aí você coloca no ambiente, seja ele numa geleira, seja ele embaixo do mar, onde você já tem isso daí, teoricamente de graça. Lógico que você teve que fazer uma puta infra para fazer isso, mas depois você passa só a aproveitar. Faz todo sentido. Exatamente, né? E considerando até que, empresas gigantescas de mercado, né, principalmente Microsoft aí, que também almejaram, né, um projeto semelhante aí de data center submarino, e no final das contas, né, os chineses mais uma vez aí mostraram muita resiliência e capacidade, né, principalmente financeira, e acabaram criando, né, esse data center submarino lá nos mares próximos da China, e com certeza, né, outras empresas do mundo, né, que com certeza já vão começar a estudar também a possibilidade de você ter o seu próprio data center debaixo do mar, né? E no mar você tem outras vantagens também. Você consegue gerar energia a partir de corrente marinha, através de marés, através de eólica, ou seja, você já tem outras possibilidades de usar aí a massa de água a seu favor, né, para geração de energia. Sim. Então isso tudo também ajuda. E falando agora de um outro assunto aí também, né, que aí seja muito mais conhecido por todos, né, que é a questão do Windows 10, né, que efetivamente aí foi desativado pela Microsoft agora em outubro, né? Então a Microsoft efetivamente aí lançou um último update do Windows 10 e cravou aí, né, a descontinuidade aí do suporte, né, desse sistema operacional aí que veio, né, todos esses anos aí, apesar de, né, vários problemas, né, de segurança, várias questões aí que a gente sabe
de estabilidade, né? E agora a tendência é que todo mundo vai efetivamente aí para o Windows 11, né? E posteriormente, lógico, o Windows 12 aí que a Microsoft já vem ventilando já há alguns meses aí, né? Mas por enquanto a gente não tem uma data definitiva aí de qual vai ser o real lançamento do Windows 12, mas a gente sabe que está aí no forno, né, César? O Windows 10 vai deixar saudade? Já deixa saudade. A gente brinca, né? Mas o natural do ser humano é gostar de usar aquilo que ele se acostumou. Né? Mas acho que se a gente passar por todas as versões de Windows, e não vou confessar a nossa idade, mas os cabelos brancos já entregam, a gente passou por todas, o Windows 10 talvez seja um que tenha talvez o maior alcance, né? Onde todo mundo passou a utilizar. E ainda hoje, a gente que mexe com TI todo dia, tem algumas telas que a gente entra no Windows 11 lá e fala, cara, não quero mexer nessa, e você traz de volta a interface antiga para algumas configurações aí que trazem saudades, ou é o costume, né, que já traz para a gente recursos que a gente não enxerga nas interfaces novas. São mais bonitas, mais agradáveis, conseguem consolidar muito mais informação, mas de repente ela não te permite fazer aquilo que você queria ou estava acostumado no Windows 10. Então, eu acho que muita gente ainda vai continuar no Windows 10 aí, mesmo com os riscos que ele oferece. Principalmente uso doméstico, né? Acho que uso empresarial não tem o que fazer, mas o uso doméstico ele vai durar bastante. Galera, não tem jeito, né? Vamos esperar aí ver o que vai acontecer, né? Ou é isso, ou vai pro Windows 11, né? Ou fica no Windows 10, espera o Windows 12, né? A gente ainda não sabe o que vai acontecer até o final do ano. Vamos ver se a Microsoft consegue aí cumprir a promessa aí de estar lançando aí o Windows 12 aí até o final agora de 2025. Se não, obviamente, né? Vamos ter que esperar aí 2026. E aí outro assunto, César, que é muito interessante, a gente acabou de falar aí, né, do avanço aí da China, né, com esse data center submarino. A Meta, né, que a gente sabe do Sr. Mark Zuckerberg, ela também acabou de inaugurar agora uma infraestrutura no Texas, na cidade de El Paso, com a finalidade aí, né, de investir brutalmente aí no mercado de inteligência artificial. Então eles finalmente lançaram aí o Gigawatt Center, que eles batizaram dessa maneira, com o intuito aí de fazer um investimento brutal agora em inteligência artificial. Por quê? Porque eles estão, a Meta, na verdade, é uma empresa que está apostando muito, né, nessa questão do metaverso, né? E eles entendem que eles precisavam realmente aí de uma estrutura computacional extremamente robusta aí para estar fazendo esse trabalho aí com o metaverso agora 2.0, né? E a gente sabe que é uma tecnologia aí que ela vai embarcar aí, né, muita inteligência artificial, né, que principalmente é um dos focos, né, o calcanhar de Aquiles aí do metaverso. Então agora é a expectativa da Meta agora, né, com o Gigawatt Center lá no Texas, que eles consigam acelerar esse processo. Né? Essa notícia, ela traz diversas análises diferentes, né? A gente pode falar sobre uma empresa gerando a própria energia para a sua demanda, né? Isso é sensacional. A gente pode ir para a linha do criar uma usina nuclear nos dias de hoje, com todo mundo falando, né, de energia limpa, né? E aí você fala, o quanto é limpa uma energia solar, uma quantidade de resíduos que se gera para depois descartar as placas e tudo mais, que a gente não viveu ainda esse ciclo real para saber a quantidade de problema que a gente vai ter dessa real energia limpa. Né? A energia limpa que a gente usa muito no Brasil, que vinda de represa, a destruição de ecossistemas aí para poder fazer as represas. Ou seja, a gente continua na busca por qual é a melhor fonte de energia, né? E enquanto não se encontra, você não pode esperar o tempo passar. Então, eu acho que contra todas as possibilidades ecológicas ou não,
eu acho que a Meta acertou, Uhum. né, em gerar a sua própria energia Sim. para o seu consumo. Sim. E aí agora o outro lado na análise é a dificuldade de a gente enxergar realmente o quanto vai movimentar dinheiro o metaverso no Sim. futuro, Sim. seja ele curto ou a longo prazo, É isso né? aí. A gente podia, sei lá, 30 anos atrás, fazer essa mesma análise da internet. Uhum. Putz, para que eu vou pagar um provedor para conectar nele para ler um jornal? Sim. Que foi o que começou Sim. aqui pra gente. Sim. Sim. Né? Ou para baixar um jogo. Puta, jogo. Né? E hoje a internet é quase ar, né? Uhum. É imprescindível. Sim. Então, a gente de repente está meio cego com relação ao valor disso. Uhum. A Meta tem um porte gigantesco, muitos cientistas envolvidos, muita gente com muito conhecimento, Uhum. né? Só que a gente de repente ainda não viu o valor que isso daí vai trazer pro mundo, né, pra gente. É isso aí, galera. E vocês aí de casa, vocês estão achando que dá para confiar realmente no metaverso aí da Meta? O que vocês esperam aí dessa tecnologia? Todo mundo está ansioso para saber, né, onde isso vai dar. Mas vamos aguardar aí os próximos capítulos aí da Meta, do Mark Zuckerberg, e vamos ver aí o quanto que o Gigawatt Center da Meta vai trazer de benefício, né, para desenvolvimento dessa nova tecnologia. E aí, mudando um pouco, César, a gente tem agora uma questão, né, de cibersegurança, que a gente sabe que é uma questão que ela está, né, pegando aí para todos os lugares do mundo, né, várias empresas, vários nichos de mercado estão se preocupando efetivamente, né, a questão de cibersegurança, e a gente percebe aí que no mundo dos games isso não é diferente, né? A gente percebeu aí que agora em outubro a Rockstar aí teve um problema, né, efetivo aí, principalmente com relação ao GTA 6 aí, que é o próximo jogo que promete aí, né, explodir aí no mercado de games, né? Expectativa mil aí no mercado, né? Os gamers estão extremamente ansiosos, né, com essa nova versão aí do GTA 6. Porém, o que aconteceu lá em Edimburgo, né? Eles identificaram aí um vazamento, né, de muita informação, inclusive confidencial aí com relação ao GTA 6. Isso aí acabou ocasionando, né, um volume de demissões em massa lá em Edimburgo, né, na sede da Rockstar. E aí a gente vem com uma grande ponto de análise, né? Isso é um motivo para todo mundo entender como hoje você tem que se preocupar absurdamente com segurança de dados, cibersegurança, gestões de acesso, né, de controles de identidade, porque a partir do momento que o seu negócio está dentro de um computador que pode estar local ou pode estar na nuvem, a gente sabe que esse risco existe, né, César? O recado é claro, né? Já trouxe prejuízo. Uhum. O mercado consumidor, né, de game já está extremamente apreensivo com atraso no lançamento, né? Uhum. Se falava em 25, a data agora era 26, já estão falando 27, né? O consumidor está desesperado por esse jogo, e a gente sabe que esse desespero se traduz em prejuízo. Então a gente já fez diversos Vox Talk aqui sobre cibersegurança. Sim. E isso aí só vem corroborar aí com a visão que a gente tem. É isso aí. Cibersegurança é tema para toda a empresa, não só empresa de informática, é tema para toda empresa. Hoje não se vive sem tecnologia, e você tem tecnologia, você tem risco. E é isso aí, galera. Eu sei que todo mundo aí tá desesperado, eu também tô, porque eu quero o jogo. Então, então vamos esperar aí, vamos torcer para a Rockstar não colocar uma nova data de lançamento. A previsão agora é 2026. Então vamos esperar aí que tudo dê certo aí e a gente possa jogar GTA 6 ano que vem. E é isso, pessoal. Agora um outro assunto aí, né, que está também muito relacionado aí com o que a gente falou agora de cibersegurança, né? Existe aí uma questão dentro da União Europeia que eles estavam tentando, né, forçar os chats de relacionamento, chats de comunicação como WhatsApp, por exemplo, né, a
efetivamente disponibilizar uma espécie de controle, né, por parte dos governos, né, das organizações federais. E o que aconteceu realmente foi que ainda eles não conseguiram definir uma regra ou tá forçando exatamente as grandes empresas que fornecem esse tipo de serviço de comunicação para as pessoas, obrigar, né, a quebrar a criptografia, né, e permitir, né, que os governos aí tenham acesso às nossas informações privadas, né, César? E aí é justamente o contrabalanço, né? A gente acabou de soltar uma notícia falando de você aumentar a cibersegurança, e aí você tem governos querendo que a criptografia seja liberada. Querem quebrar isso. Mas por que eles querem quebrar a criptografia? Para ter direito a ter acesso a informações pessoais, para evitar problemas de cibersegurança, problemas de segurança física. Então, você tá Na verdade, sim, né? O cachorro correndo atrás do rabo. Na verdade, a gente está gerando uma contradição, né? Ao mesmo tempo que a gente está querendo forçar, né, a questão da cibersegurança, a questão do LGPD, de garantir os nossos dados privados, tudo isso, a gente percebe que já tem governos, né, empresas, governos, entidades que estão querendo, na verdade, ter acesso às nossas informações pessoais. E tem os dois pontos. Ele pode querer as suas informações pessoais para poder manter a segurança do país, ou ele pode estar fazendo isso com outros intuitos, exatamente, né? Em ter acesso à informação sua, de repente para poder te multar ou te cobrar algum imposto extra. Você nunca sabe qual que é a real intenção, né? O mundo, apesar de todas as divergências aí, ele vive à base de dinheiro. Então, o mundo é capitalista, apesar de existir várias formas de governo aí que não o são. Mas o dinheiro é que move. Sim. E você precisa ter informação para poder ter acesso a esse dinheiro. Então você não sabe, é realmente boa a intenção do governo ou não é? Uma vez liberado, ele pode trabalhar com as duas condições. Exatamente. A boa e a má. Exatamente. Né? E não liberado, você tem o risco. Sim. Bom, galera, eu acho que esse é um assunto que vai dar muito pano para manga ainda. A gente vai tá acompanhando isso. Isso, lógico, não está afetando a gente aqui Brasil por enquanto. É um assunto que surgiu aí na comunidade europeia, mas vamos acompanhar, né? Porque infelizmente a gente sabe que a partir do momento que isso tiver uma resolução, isso pode estar impactando aí, né, todos os países do mundo, né, inclusive o Brasil. Por enquanto a gente comemora, né? Foi vetado. Exatamente. A primeira desgraça que acontecer porque não pegamos uma informação que passou criptografada, a gente falar, putz, escolhemos certo. Exatamente. Bom, galera, e falando de novo de mercado de tecnologia, né, a Apple tá vindo aí agora com, né, um novo processador aí, o M5, né, apesar do M4 ser muito recente, né, ele tá embarcado em todos os notebooks aí, né, todos os equipamentos da Apple. A Apple já está olhando para o futuro, né, então já está investindo aí no M5, que é o novo processador dela, onde vai ter efetivamente aí uma tecnologia, né, que é a LLM, que a gente sabe que é uma tecnologia de inteligência artificial, que inclusive a gente acabou aqui falando em um outro episódio do Vox Talk sobre isso, né, que seria o que? Basicamente você tem uma inteligência artificial dentro do seu hardware, dentro do seu notebook, né, sem precisar ter nenhuma conexão de internet, né, sem precisar estar usando nenhum recurso de comunicação da nuvem, né, César? A gente vive ciclos, né, com tecnologia. E isso nada mais é do que mais um novo ciclo, porque a gente pegou o começo da computação, a gente falava de computação centralizada. Aí passou um ciclo, os PCs. Aí depois a gente pegou e juntou de novo para os servidores. Aí voltou de novo para a mão. Aí trouxe, né, uma nova versão, celular. Você fazendo, aí desenvolve uma tecnologia, um celular não aguenta, você faz dentro dos data centers. E aí vai. Então, eu acho que a gente está vivendo agora o que? A inteligência artificial ela foi desenhada inicialmente
com uma grande dependência de consumo de hardware. Sim. Volta aí no que a gente acabou de falar, de energia e tudo mais. Né? Mas a gente já consegue criar modelos onde a gente consegue miniaturizar isso. Então, para que você ficar usando largura de banda, mandando para fora, super simples, sendo que você consegue já desenvolver um chip que você consegue fazer as operações mais básicas, né? Inteligência artificial. Já, isso não vai ser suficiente. A gente vai voltar para um centro, ou seja, é mais um novo ciclo. Mas com esse cenário as empresas que querem estar à frente do seu mercado, elas têm que acompanhar todas essas mudanças. E a Apple já mostrou com o lançamento aí do M5 que ela tem um salto gigantesco no processamento tradicional e já embutiu os próximos avanços aí da inteligência artificial local, né? É isso aí, galera. E com isso a gente sabe que não deixa de ser mais um recurso aí que a gente vai ter agregado aí dentro dos nossos Macs aí, né, para ajudar, né, nos trabalhos aí, principalmente nos trabalhos básicos, né, que a inteligência artificial hoje já consegue contribuir com grande eficiência, né? Então vamos acompanhar aí agora os próximos passos da Apple aí, né, com relação aos lançamentos dos equipamentos aí já contendo o M5, né? E falando ainda de Apple, né, um assunto aí que bombou em outubro também, né, foi o que? Né, depois do lançamento aí dos iPhones 17, né, a gente vai falar aqui do iPhone 17 Air, que é o celular mobile mais fino do mundo, né? O pessoal aí realmente ficou encantado aí com o design do equipamento, né? O pessoal adorou as funcionalidades, tudo. Porém, né, o pessoal já vem identificando, né, um problema aí que pode ser tanto de projeto, né, de construção do equipamento, porque devido a ele ser extremamente fino, o pessoal que tem utilizado aí o iPhone 17 Air para jogos, né, tem reclamado um pouco, porque o equipamento está aquecendo muito, né, tá esquentando demais mesmo, né, tá gerando uma grande quantidade de calor, né. Porém, a gente vai esperar aí, né, os próximos passos aí nessas da Apple, né, para saber, né, o que está provocando isso, ou se eles vão ter que fazer alguma melhoria, né? É legal, a gente que é de tecnologia, né, tem que buscar uma régua escolar na gaveta que a gente não achava para poder olhar e ver o tamanho, porque surpreendeu realmente, né, a espessura do aparelho. E aí quando você coloca um do lado do outro, ainda que você percebe mais ainda. Talvez o que você tem de cartão de crédito na sua carteira hoje é mais largo do que o iPhone 17 Air. Você tem aquela cascarinha dentro da carteira, você coloca lá 3, 4 cartões, você vai ver, tá mais grosso do que o celular. É muito legal. E é aquilo, né? O pessoal que é doente por tecnologia, eles querem realmente buscar o último recurso para usar a extremo. E aí você cai nessas situações, né? Nós já tivemos outros lançamentos, não só de Apple, mas também Samsung, a gente passou por isso, um problema de aquecimento, porque para uso extremo, esse celular, que ele traz duas coisas, né? Ele não tem o super poder de processamento que tem a versão topo de linha, né? Por outro lado, ele custa metade do valor. Então é uma chance de você ter um iPhone de última geração, super fino, que além de trazer todos os recursos, ele traz um status, né? O celular isso é bonito. O design é muito bonito. Só que o cara fala, beleza, é um 17, eu quero fazer o que o topo de linha faz. E a hora que ele coloca o negócio para moer lá, processar, né, ele não aguenta. Ou não aguentou, ou a ideia talvez da Apple não fosse que permitisse ele fazer tudo isso. De repente a Apple solta uma atualização de software que vai segurar o bloco, que vai mexer no hardware, pelo menos nessa versão. Ninguém sabe qual vai ser a saída, mas pela metade do preço, pela beleza que ele traz, pelo recurso que ele traz, você querer que ele faça exatamente o outro, ele não poderia ter um problema. Talvez um ajuste de um posicionamento do aparelho no mercado de uma forma melhor. Talvez
talvez, né, para uma pessoa que utilize o celular, né, com as funcionalidades mais Comercialmente. básicas, né, não vai, talvez, ter Não vai identificado descobrir esse nunca. tipo de problema, né? Não vai descobrir nunca o problema. Mas é isso, galera, é isso. A Apple, ela, né, com certeza deve já tá, né, pensando aí, fritando o cérebro aí para tentar descobrir aí como resolver esse impasse, né? Uhum. Porém, a gente percebeu, né, que a venda maciça aí, né, massiva do iPhone 17 Era aí, né, que realmente pegou no mercado, o pessoal adorou o equipamento, comprou bastante. Pelo menos, né, o pessoal não está muito preocupado em queimar a mão, né? Está interessado mesmo no aparelho, que é bonito, é eficiente. Então vamos esperar aí o que a Apple vai fazer aí com relação ao iPhone 17 Air. E aí, continuando falando aí do mercado de tecnologia, né, de hardware, aí a gente tem a NVIDIA aí, né, com as famílias da RTX 50 aí, né, que é a nova placa de vídeo da NVIDIA, que foi lançada aí no comecinho de janeiro aí de 2025. Só que aí em outubro a NVIDIA acabou de soltar uma nota aí que ela já está pensando na versão Super, porque não tem jeito, né, César? Quando a gente fala em poder computacional, né, a gente fala principalmente na evolução de jogos, né, Uhum. que dependem cada vez mais de, né, capacidade gráfica computacional elevada. A gente está percebendo que isso não tem fim, né? Na verdade, eu acho que é um crescimento exponencial, né, que vai acontecer com essa tecnologia, principalmente de vídeo, e a gente percebe que a NVIDIA está correndo atrás de novo, né, porque ela está vendo que logo não vai ser suficiente a RTX 50 simples, né? Já tem usuário que comprou a 5090 que tá chorando, né? Se o cara parcelou para comprar a 5090, ele o cara vai lançar ele não Super tem, já, né? ele não tem onde pagar e já vai ter a RTX 50 Super, aí, né? com um poder fora do comum. Porque não tem jeito, né? Infelizmente, o mercado de games aí é uma coisa que né, aquilo que a gente falou, não para, né? O pessoal cada vez quer ter jogos aí muito mais imersivos, né? Com muito mais tecnologia. A gente tem, né, agora a gente, né, fala muito do mercado de realidade virtual, né? Que também está invadindo aí. Né, com soluções tanto corporativas, né, como de jogos, né, para entretenimento, e a gente sabe que a questão gráfica né, César, impossível você não considerar, né, porque é uma dependência, uma necessidade da solução, então você tem que ter uma placa robusta, né, que consegue entregar o que você precisa. E a parte de game com certeza, mas se você analisar fisicamente o que tem lá, né, essa placa ela vem com intuito para o gamer e para computação de alto desempenho, né? Então ali você tem tonelada de GPU ali para mastigar a informação. Então é isso aí, galera. Quem comprou a RTX 50 aí já sabe que logo vai ter a RTX 50 Super. Então o negócio é economizar aí, galera, para comprar aí a nova placa da NVIDIA, que com certeza vai ser muito mais eficiente que a lançada em janeiro. Agora, César, falando um pouquinho agora de problemas, né, no mundo aí do computação em nuvem, em outubro aí a gente teve um probleminha básico aí, né, com a AWS, Azure, Xbox Live, sistemas bancários, né, que ninguém sabe exatamente o que aconteceu, né? Mas foi um apagão, apagão, né, gigante que teve aí nos serviços aí, né, em nuvem no mundo, né? Então a gente falando de AWS, Azure, né, que são empresas gigantescas, né, de serviços em nuvem, né, considerar um apagão geral como teve, né, inclusive com prejuízos bilionários aí para os clientes, a gente fica espantado com essa questão, né, César? São várias lições aí também, né? A gente enxerga, né, a força que os grandes players aí de mercado em computação em nuvem exercem já sobre o nosso mundo, né? Então, no momento em que você tem um dos grandes com problema, a quantidade de operações de empresas do mundo inteiro que são afetadas, né, com relação a isso. Então, acende um alerta de você, às vezes,
tenho uma empresa, eu vou jogar meus dados para a nuvem, vou jogar meu poder computacional para a nuvem. O que você faz? Sim. Você coloca uma possibilidade de uma contratação, faz uma negociação, todo mundo participa, você escolhe o que vai te oferecer mais por menos preço e você joga a sua operação para uma nuvem. Faz sentido? Ou é melhor você colocar uma parte da operação numa nuvem, outra parte na outra nuvem, outra parte? Qual que é o custo operacional que você vai ter para gerenciar várias nuvens? Né? Ou seja, tudo isso tem que ser estudado, porque no momento em que você dedica toda a sua operação para um local só, uma nuvem só, você se põe em risco. E aí agora veio totalmente utópico, né? O principal bug foi na AWS. O que aconteceu no dia seguinte? As ações da AWS dispararam, para cima, subiram, né? Como assim? Primeiro, mostrou para o mercado o quanto o mercado é dependente da AWS. Sim. Então, se uma empresa como essa quebra, pararia o que no mundo? Sim. É complicado. Segundo ponto, a velocidade de reação e recuperação. Então, mostrou realmente que é uma empresa sólida, né, no que ela se presta a fazer. Então, isso valorizou. Mas todos os alertas foram acendidos ainda. Sim. Galera, e eu acho que, em cima disso que o César falou, acho que a grande dúvida aí que a gente tem, né, até onde, né, a melhor estratégia é você ter um sistema, né, dentro da sua empresa totalmente, né, hosteado numa nuvem, ou se realmente ainda os modelos híbridos de negócio passam a ser, né, o mais seguro, né, para todas as empresas, né, que de repente, né, a gente entra muito nessa discussão aí do on-premise, né, o que é melhor deixar dentro de casa, o que é melhor você estar hosteando dentro da nuvem. Mas eu acho que essa é uma discussão aí que ainda vai levar muito tempo aí, né, para as empresas, para o mercado entender de repente qual que é a melhor estratégia, né? Porque de novo, né, você colocar toda a sua empresa dentro da nuvem, financeiramente pode ser um bom negócio, porém pode acontecer o que aconteceu em outubro. Lógico que foi uma situação totalmente anormal, né, fora de controle, pontual. Então vamos ver aí o que as empresas vão pensar sobre, né, isso que aconteceu em outubro com a AWS, Azure, Xbox Live, né, bancos, e vamos ver qual que vai ser a nova estratégia e os segmentos no mercado. E aí, para encerrar, galera, aqui com o nosso Vox News de hoje, a gente vai estar falando um pouquinho aí, poxa, parece que a OpenAI está aí na bota do Google agora, né, com o lançamento aí do ChatGPT Atlas, tá? Para vocês entenderem, uma ferramenta aí de busca que vai permitir aí ao usuário, tá, interagir com o chat de busca, né? Basicamente o ChatGPT Atlas ele funciona como um navegador, onde você vai poder estar fazendo aí uma solicitação de busca, porém com algumas novidades, onde você consegue conversar efetivamente com o chat de busca, você consegue solicitar para ele fazer compras online para você. E a gente sabe que a Google já vem há alguns meses aí anunciando, né, uma evolução aí do Google exatamente nesse sentido, de você ter aí um novo nível, né, de ferramenta de busca, onde ele, além de poder buscar informações para você, ele vai poder estar executando tarefas para você dentro da internet. Então, né, César, agora a OpenAI está tentando surfar nessa mesma onda da Google, né? Vamos ver quanto tempo vai demorar aí para a Google responder com essa nova tecnologia. Começo do fim, né? Estamos acabando com o campinho de busca lá. Então. De certa forma, é uma evolução, uma substituição, né? Você vai parar de ter um campo exclusivamente de busca para ter um prompt de comandos de ação, né? E esse prompt com certeza vai poder ser mais de forma humanizada, com imagens, com voz, com tudo mais. Então, é algo que a gente já tinha conversado aqui num outro Vox News também, que estava prestes a acontecer, né? A Google com certeza não tá dormindo, em Versus Play, já ela tem, essa semana mesmo, a gente já viu aí vários spoilers
falando que a Google prepara aí alguma coisa. Eu pesquisei ainda essa semana, não achei nada real sobre a parte de turismo, né? Usando toda a ferramenta que ela tem de inteligência artificial, né? Para ajudar na parte de turismo. Então, cara, quanto que se movimenta de dinheiro com turismo? Imagina se você realmente tiver uma ferramenta que vai permitir isso. Então, esse pode ser um spoiler, né? Que vai ajudar bastante, principalmente o consumidor final. Então, todas essas evoluções aí, elas são muito bem-vindas. Né? E aí, acho que, apesar de estar em número 1 essa notícia, ela junta com tudo que a gente falou, né? Para que a gente possa fazer isso funcionar, a gente precisa de computadores que tenham poder de processamento, com uma excelente placa com GPUs, com processadores que já tenham instrução de IA, com servidores que estão rodando isso daí, com a energia que a gente precisa. Ou seja, a gente fecha o ciclo de todas as matérias e a gente consegue enxergar mais ou menos qual o caminho que a tecnologia está desenhando para a gente agora. É isso aí. E é isso aí, pessoal. Só para vocês entenderem, é basicamente isso, né? O OpenAI está entrando aí nesse mercado de buscadores, né? Agora com o ChatGPT Atlas. Vamos ver o quanto tempo vai demorar aí para a Google responder com relação a isso, né? Principalmente porque ela já tem aí uma nova tecnologia no buscador da Google aí para ser lançado. Então vamos ver aí o que a gente espera aí para as próximas semanas. Queria agradecer ao pessoal, agradecer o César aqui. A gente com certeza até o final do ano vai estar voltando aqui com um novo Vox News aqui, né? Vamos esperar agora nas próximas semanas aí o que vai bombar com relação, né, aos assuntos de tecnologia aí no mercado. E é isso aí, esse aqui foi mais um episódio do nosso Vox Talk. A gente vai passar aqui os nossos contatos, não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as nossas notificações. E até o próximo Vox Talk.